A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe todas as nossas irmãs, nossas filhas de Sião, as guerreiras da igreja. É um prazer imenso estar aqui. Eu sou o Marcelo, sou professor do IBA, dou aula de unicidade e dou aula de 1 Coríntios. Então, ao pedido da irmã Zane, eu gostaria de compartilhar com as irmãs alguns pontos importantes para nós entendermos um pouco melhor sobre essa carta que vocês estão lendo, 1 Coríntios, 2 Coríntios, e que Deus possa nos edificar. Tá? Procurarei ser bem breve, bem resumido, porque o assunto ele é extenso, polêmico, e muito interessante. Tá? Então nós vamos lá. Antes de tudo é importante a gente entender como que esse evangelho chegou à cidade de Coríntios. Na verdade, ele foi intencional, que Paulo não teve nenhuma intenção de ir para Coríntios. Na segunda viagem missionária de Paulo, Paulo queria voltar às regiões pela qual ele tinha feito a primeira viagem. Então ele ali, junto com Barnabé, planejando aquela saída, eles tiveram uma certa contenda entre os dois, ou seja, aquilo que parecia dar errado, Deus sempre está operando no meio disso. E ali ele teve uma contenda a respeito de João Marcos. Barnabé queria levar João Marcos, Paulo não queria. E por fim das contas, Barnabé foi para um canto e Paulo e Silas foram para a outra. E Paulo saindo pela região da Ásia, em direção às igrejas da Ásia que ele já tinha ido, como eu disse. A Bíblia fala lá em Atos, vocês vão ler, tá? Eu vou citar alguns versículos, vocês podem pausar o vídeo, é interessante que vocês leiam. Atos 15, 36 e 41, onde fala da contenda de Paulo com Barnabé. Tá? E Atos 16, 6 e 7 fala que Paulo, enquanto ia, ele foi impedido pelo Espírito. Depois fala que ele foi impedido pelo Senhor de continuar naquela rota que ele estava indo. É interessante que às vezes a gente vê um pneu de um carro que fura, alguns problemas que acontecem na nossa vida, que são os pneus furados, que às vezes a gente reclama, mas muitas vezes Deus está nos direcionando na direção pela qual Ele quer nos levar. E nós vamos ver lá em Atos 16, verso 10, verso 9 e 10, onde Paulo teve uma visão lá na Macedônia, alguém clamando, chamando Paulo. Então Paulo entendeu, pelo Espírito, que Deus estava querendo conduzir para outra região. Que coisa maravilhosa, né? Então, aonde Paulo, em vez de ir para a Ásia, ele foi para a Macedônia. E a cidade que Paulo passou foi qual? Foi Troade, Nápoles, Filipos, nós vimos a carta aos Filipenses, foi nessa segunda viagem que ele chegou aos Filipos, Tessalonicenses, olha que coisa maravilhosa. Quando nós recebemos um direcionamento de Deus, tudo vai bem. Aí nós vimos essas igrejas que foram fundadas nessa segunda viagem, em Bereia, onde aquelas pessoas que conferiam tudo que Paulo lia, Atenas, onde havia os templos, onde Paulo entrou e falou assim, esse templo do Deus desconhecido, esse é o Deus que eu prego. E por fim ele chegou à cidade de Coríntios. E a cidade é uma cidade portuária, uma cidade de comerciantes, muitos estrangeiros, turistas na cidade, como se fosse uma metrópole de São Paulo. Então, por causa disso, havia muitas misturas de costumes, idolatria, prostituição, era muito grande naquela cidade. Então, assim, era uma famosa Babilônia. E ali Paulo pregava, ali ficou 1 ano e 6 meses na cidade de Coríntios. A ponto que Paulo, a sensação que dá quando o Senhor aparece para ele, que Paulo estava a desistir da cidade, por causa do peso do pecado que havia naquele lugar. Mas você vai ver lá em Atos, Atos 18, verso 9 até o 11, aonde o Senhor parece a Paulo, em sonho de visão, e fala assim, Paulo, não saia da cidade, permaneça e prega para essa cidade, porque eu tenho um propósito aqui. Irmãos, é maravilhoso, né? A gente vê isso, a Bíblia fala, Paulo fala, onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Aí assim, nós vemos uma história de uma igreja começando assim, já em uma condição assim, desfavorável. Mas é aquela prostituta aos pés do Senhor que ele perdoava os pecados, né? Então nosso Deus, ele nos surpreende com essas coisas. Aí nós vamos entrar na carta aos Coríntios, que na verdade a Bíblia fala 1 Coríntios, 2 Coríntios. Mas existiu uma carta perdida, que essa carta aos 1 Coríntios não seria a primeira, seria a segunda, e a segunda seria a terceira carta. Nós vamos encontrar isso em 1 Coríntios 5 e verso 9. Eu quero ler aqui para vocês. 1 Coríntios 5 e 9. Paulo fala assim, já por carta vos escrevi, que não deveis associar com os que se prostituem. Então está escrito na primeira carta aos Coríntios. Paulo dizendo que já por carta havia escrito a eles. Ou seja, houve uma carta que foi escrita aos Coríntios, antes dessa primeira carta, que certamente essa carta se perdeu. Então essa primeira carta seria a segunda, e a segunda seria a terceira carta. Ok? E é interessante que nós começamos aqui do verso primeiro. Paulo fala aqui em Coríntios 1 e 7. De modo que nenhum dom vos falta, aguardando a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, se as irmãs já estão lendo a carta aos Coríntios, as irmãs vão ver que não existe nenhuma outra igreja em condição tão decaída, tão assustadora como a igreja de Coríntios. Tudo de ruim que você possa imaginar estava acontecendo na igreja de Coríntios. Prostituição, idolatria, coisas assim que Paulo fala assim, isso a gente não ouve falar nem entre os gentios que faz. Agora a pergunta é, uma igreja dessa nos dias de hoje, eu congregaria nessa igreja, acredito que provavelmente não estaria lá. Eu acho que nenhuma das irmãs também gostaria de estar numa igreja dessa. Mas é interessante que a Bíblia fala que não faltava dom naquela igreja, mesmo estando a igreja em uma condição de divisão, um irmão levando o outro ao tribunal. Mas os dons espirituais estavam na igreja.
Ou seja, é um sinal que Deus está dando, mostrando para nós. Primeiro, antes de tudo, aqui, se não existisse o livro de Coríntios, nós ficaríamos sem resposta de muitas coisas que acontecem na igreja. Porque o livro de Coríntios, ele é esclarecedor de uma maneira doutrinária, né, esclarecendo assuntos polêmicos com relação ao casamento, à ceia, em relação ao véu, que é o cabelo, né, e muitos outros assuntos, ao arrebatamento, à ressurreição dos mortos. Então, através da carta ao 1 Coríntios, nós ficamos informados a respeito de muitas coisas. E o que mais nós podemos aprender aqui é que, né, Deus trata a igreja de Coríntios, ainda assim, ela, na situação que ela está, Deus não descartou os irmãos. Entende? Deus ainda assim estava ali dando remédio para curar a igreja, né, por meio da vida de Paulo, por meio dos conselhos de Paulo. Né, ainda Deus continuava amando aquela igreja, como no princípio eu disse para os irmãos. Né, ele amava a igreja aos Coríntios. Então a Bíblia fala, nós vemos ali em Coríntios, 1 Coríntios 3 e verso 1, né, a Bíblia fala muito a respeito do conhecimento, né, fala da sabedoria de Deus, em Coríntios 2, que não é igual à sabedoria dos homens. Né, as pessoas que têm o Espírito de Deus discernem bem as coisas espirituais, aqueles que não têm, não conseguem discernir. E em Coríntios 3, ele deixa um texto aqui interessante, que ele fala assim, ó, eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos escrevi, os criei, não com alimento sólido, pois ainda não estavas pronto. Para isso, com efeito, ainda agora não estáis pronto. Então, Paulo, ele cobra da igreja de Coríntios o amadurecimento, o crescimento espiritual. E ele fala que eles eram meninos, e pelo fato de ser meninos, eram carnais. Ele compara uma pessoa que não amadurece na fé, uma pessoa que vive tendo contenda, uma pessoa que tem discórdia dentro da igreja, que ainda está preso em pecados. Paulo compara essa pessoa como uma pessoa criança na fé ou carnal, mesma coisa. Né? Não cresce, não tem uma evolução, não evolui a sua vida espiritual. E é importante que nós possamos evoluir. E uma coisa aqui que Paulo fala, nós vamos na sequência, vou tentar pegar um ponto em cada texto, em 1 Coríntios 5, e verso 2, ele fala, estais orgulhosos quando deverias estar ao menos entristecido para que fosse tirado do vosso meio quem comete tal pecado. Então estava havendo coisas acontecendo na igrejas, mas não era coisa escondida, coisa que as pessoas sabiam que estava acontecendo. E Paulo estava condenando não só aqueles que faziam, mas aqueles que defendiam os que faziam, né, que se tornavam cúmplices, aí faz só não sabeis, que um pouco de fermento leva na massa. Então a importância, irmãs, minhas irmãs, de nós não compactuar com o pecado. Às vezes são pessoas que estão ao nosso convívio, mas fazem parte do ministério. A gente sabe das coisas que essas pessoas fazem, que a igreja, o pastor não sabe. Né? A gente precisa ser agente de Deus na vida dessas pessoas. Nós precisamos pregar para essas pessoas para que elas não vivem essa prática e se elas escolherem viver, que elas se distanciem do ministério. Podem estar na igreja, podem. Né? Ali é o hospital para curar, né, as pessoas dessas coisas, sim. Mas na frente dos trabalhos do ministério, não. E se nós sabemos e não denunciamos essas coisas, somos cúmplices. Como Paulo ensina, somos cúmplices dessas coisas. E não podemos nos orgulhar disso, não podemos aceitar esses pecados no meio da igreja. Né? Então, Paulo ele trata muito aqui sobre o pecado da sexualidade, ele fala muito sobre casamento, ele dá conselho, ele fala aquilo que Deus ordena. Eu não vou falar muito porque o assunto é polêmico e ele exige de nós tempo, mais tempo para poder falar do assunto. Mas eu quero abordar somente uma coisa com relação a isso. Quando Paulo fala da prostituição, isso tem um agravante muito grande, sabe? Todo pecado é pecado, né, nós sabemos que é, mas aqui ó, em 1 Coríntios 6 e 18, Paulo fala assim, ó, fugir da prostituição, todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Então existe um agravante, né? Porque ele, no contexto ele fala que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. Então assim, o pecado da prostituição, do adultério, isso é uma abominação diante do Senhor, não só pelo fato de contaminar a nós mesmos, mas nós estamos contaminando aquilo aonde pelo qual Deus escolheu habitar. Né? E quando a Bíblia fala que o homem se une à mulher e se tornarão os dois uma só carne, o que acontece, essa união no mundo espiritual, ela não acontece no casamento. Tá? Ela acontece no relacionamento do homem com a mulher. Nós vamos ver isso aqui, ó, em 1 Coríntios 6 e 16, fala aqui, ó, vocês olham e acompanham na sua Bíblia e você vai ver. 1 Coríntios 6, 16 fala assim, ó, ou não sabeis que o que se une à meretriz faz-se um corpo com ela, pois serão, como se diz, dois numa só carne. Aquele que está se relacionando com a meretriz, ele casou com ela? Não. Ele apenas teve uma relação com aquela meretriz. Mas ali, diante daquele ato, os dois se tornaram uma só carne. Então ele deixa bem claro para nós que quando nós nos relacionamos, uma relação com a outra mulher extraconjugal, a gente está se tornando uma carne com aquela pessoa. Então esse ato, né, isto é algo que contamina, né, aquilo pelo qual Deus escolheu habitar o seu espírito. Então ele fala sobre o casamento, coisa sacrificada ao ídolo, o uso do véu, que é o cabelo longo,
que é também, né, tem sido um caso de debate, né, eu estou falando para irmãs, né, que às vezes a gente, né, no IBA mesmo, alguns alunos eles questionam com relação a isso, e quando eu estou ensinando aos irmãos com relação à carta, eu aplico aquilo que está escrito, não aquilo que eu acho. Né? Nós podemos achar, algumas pessoas falam que isso aí era para a época lá da igreja de Corintos, que a igreja lá, né, as mulheres andavam com o cabelo curto e era um sinal das mulheres prostitutas, etc, etc. Mas, tá, se Deus colocou isso para nós, a palavra de Deus ela não se trata de tempo e época, a palavra de Deus é eterna. Né? Então, assim, nós temos, a palavra ela se renova a cada manhã, a cada dia. Né? Então eu quero só apontar, só despertar uma curiosidade nas irmãs, e é importante isso, porque eu considero muito sério, tá? As irmãs consideram muito sério esse assunto, pelo fato do conhecimento, pelo o entendimento que eu tenho com relação a isso. Agora eu vou passar para as irmãs analisam, né, e julgam e veem o que vocês pensam com relação a isso. Então, quando a Bíblia fala a respeito do cabelo, do véu, o texto aqui que para mim é um texto que pesa, tá? 1 Coríntios 11 e verso 10, fala assim, ó, portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade por causa dos anjos. Aqui, para mim, é um texto-chave que quebra qualquer argumento e qualquer outra coisa que venha dizer que isso aqui foi escrito para a época lá da igreja de Coríntios. Por quê? Porque eu sei que o mundo vai modernizando, as coisas vão mudando. Antigamente, os homens eles usavam bigode, hoje a igreja proíbe de usar bigode, os homens usavam barba, então assim, né? As coisas vão mudando e as pessoas vão se atualizando. Mas quando se trata das coisas terrenas, a gente pode até se justificar nesse argumento. Mas os céus nunca mudam. Nós precisamos entender isso. Desde o princípio, o que há no céu permanece. E a razão pela qual a Bíblia fala que as mulheres têm que ter o cabelo longo não é por causa das coisas terrenas, mas por causa das coisas celestiais, se referindo aos anjos. Então, se falar que hoje não precisa mais, ou seja, os anjos, isso não influencia mais como influenciava na época. Entende? Aí vamos entrar, né, isso, eu poderia aqui ficar falando uma hora sobre isso, que o assunto ele é extenso, tá? Tem muitas coisas, muitas bases para a gente poder argumentar sobre isso. Mas, vamos lá, simplificar. Os anjos, quem são os anjos? Os anjos são agentes de Deus. Amém? Eles são agentes, eles são aqueles que levam e trazem. Isso nós encontramos no livro de Daniel, claramente. Daniel orou e o anjo, quando veio trazer a resposta, houve a batalha no mundo espiritual. Teve que vir um arcanjo para poder trazer a resposta. Ou seja, a Bíblia fala que, né, a mulher, quando ela está com a sua cabeça descoberta, ou sem o cabelo longo, ou sem o véu, que pode substituir o cabelo longo, a mulher, existe problema no mundo espiritual por causa dos anjos. Aí nós vamos entrar em outras questões, eu não quero falar sobre isso aqui porque vai gerar polêmica, né? Eu sei que pode gerar polêmica, né? Mas, de alguma forma, creio eu, que as autoridades, a sua autoridade na sua oração, ela é perdida quando você deixa de cobrir a sua cabeça com o véu nas suas orações. A Bíblia fala que a mulher está desonrando a sua própria cabeça. Então, que vocês possam meditar sobre isso, né? Deixo essa dica, né? E vocês meditam, tiram suas conclusões, né? Eu acho que tem muitas pessoas que são maduras, são estudiosos e podem aprender mais com a verdade da palavra de Deus. E Paulo termina dizendo assim, ó, se contudo alguém quiser ser polêmico, nós não temos tais costumes, nem a igreja de Deus. Pá. 1 Coríntios 11, 16, ele termina dizendo assim. Amém? Aí Paulo fala da ceia. É interessante, né, esse texto da ceia. Paulo estava lá no dia que Jesus celebrou a ceia com os seus 12, né? Judas saiu no meio da ceia. Paulo não estava lá, né? Mas interessante que Paulo fala aqui, ó, em 1 Coríntios 11 e 23. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Percebe? Paulo falou assim, ó, eu recebi do Senhor. Ele recebeu do Senhor uma revelação de algo que aconteceu enquanto Jesus estava com os 12, que ele não estava. Eu aprendo algo muito, muito forte aqui, sabe? Nós temos presenciado muitas coisas que Deus tem feito no nosso meio. E os nossos olhos têm visto. Mas eu quero dizer para vocês, irmãs, se nós não estivermos dispostos a testemunhar, os discípulos deveriam ter escrito sobre o que aconteceu na ceia. Pedro poderia ter falado, Tiago poderia ter falado, qualquer um dos apóstolos que estavam presentes, eles deveriam ter falado. Porque aquilo foi um mandamento que Deus deu, e eles deveriam seguir. Então eles deveriam ensinar os outros como fazer aquilo, e deveriam ter registrado isso. Mas eles não fizeram. Sabe o que Deus fez? Deus pegou alguém que não estava, pegou um improvável e fez que ele escrevesse sobre o assunto. Sabe? Algo que deveria ser para os apóstolos, eles deixaram de dizer, Deus usou outro. Deus colocou outro no lugar para falar, que nem lá estava, mas Deus revela para ele. Revela. Então, se nós não fizer, outros vão fazer. Nós precisamos aprender isso. Outros vão fazer. Então, é interessante. Né? Aí Paulo vem falando dos dons espirituais. Aqui eu vou só tratar de 3, que quando eu dou aula, os alunos costumam querer saber a diferença entre o dom de fé, de cura e de milagres.
considerando que os 3 dons, ele provoca cura nas pessoas, né? Cura as pessoas da enfermidade. Então eu quero, né, só tratar desses 3 dons aqui, nesse texto, que é 1 Coríntios 12. Qual que é a diferença? O dom da fé, qual que é o dom da fé? O dom da fé é aquela pessoa que tem habilidades de estimular ou desenvolver ou fazer que a outra pessoa ela desenvolva uma fé. Como assim, Marcelo? Da seguinte forma, Jesus usou várias vezes o dom de fé. Por exemplo, Eliseu, quando Naamã chegou para ser curado, Eliseu falou coisa assim, ó, vai no Rio Jordão e banha 7 vezes. Ali é o dom da fé. Naamã, ele não tinha fé suficiente para ser curado. O que Eliseu fez? Ele falou assim, ó, você vai lá e banha. Então ele precisou fazer uma ação, e por meio daquela ação que ele fez, teve coragem de fazer, aquilo foi um sinal de fé, para que ele recebesse a cura. Por isso nós vemos lá, nós vemos os heróis da fé, sempre nós vemos que eles receberam, né, esse título de herói da fé por causa de uma ação. Né? A fé sem obra é morta. Então quando Jesus, por exemplo, foi curar aquele cego, ele passou lodo, Jesus poderia simplesmente falar assim, seja curado, conforme a sua fé. Mas ele não tinha fé para ser curado, como o outro cego tinha. Então Jesus passou lodo no olho dele e falou assim, vai no tanque lá e se lava, você vai ser curado. Aí aquela pessoa assim, ele lutou a luta interior entre a incredulidade e acreditar na palavra de Jesus. Então ele creu na palavra do Senhor e foi ali ele demonstrou a sua fé, naquela ida. Esse é o dom de fé, o dom onde a pessoa tem a habilidade de desenvolver na outra pessoa uma fé tal que ela consiga alcançar o milagre que ela precisa. Certo? Agora o dom de cura, a própria palavra já diz, cura é uma enfermidade, né? A pessoa não tinha aquela enfermidade, ela ficou enferma e ela precisa ser curada. Este é o dom da cura. Pode ser uma enfermidade, até mesmo uma enfermidade sem cura, um câncer, por exemplo. Um câncer, a pessoa não nasce com câncer, mas o câncer aparece. Então essa pessoa precisa do quê? Precisa de uma cura. Né? Ela precisa voltar ao seu corpo como era antes. Então é o dom, né, de regenerar o corpo, de trazer de volta a origem do nascimento, né, ser curado daquela enfermidade. Isso é o dom da cura. Agora o milagre já é algo sobrenatural. Por exemplo, um cego que ficou cego durante o tempo, ele precisa de uma cura. Um cego que nasceu cego, o seu corpo, falta-lhe algumas coisas para ele ver. Esse é o dom do milagre. Né? Um braço que a pessoa nasce com uma perna torta, ali precisa do milagre. Né? E o milagre é abrangente, ele não só se trata de algo na vida de uma pessoa, como na própria natureza. Né? Jesus andou sobre as águas, ele fez um grande milagre. Né? Quando o mar foi aberto, aquilo foi um milagre. É uma ação sobrenatural, algo que não faz parte do mundo natural. Né? Tudo isso que acontece no mundo sobrenatural, de uma maneira sobrenatural, isso se chama milagre. Né? É onde nós recebemos esse poder, né, de fazer milagres. Dizer para o vento, para-te, e o vento parar, mas isso é um milagre, é assustador. Né? Então, essa é a diferença. Tá? Então aqui, eu vou parar por aqui. Depois vou gravar um outro vídeo sobre 2 Coríntios, para que o vídeo não se estenda muito. Aqui nós vemos Coríntios 15, falando da ressurreição, né? E as saudações de Paulo finais. Amém? Deus abençoe as irmãs. É um imenso prazer poder compartilhar e colaborar com esse trabalho maravilhoso. Um grande abraço. Deus abençoe.